Bom dia, professores. Então, hoje eu vou estar mostrando nesse vídeo como que se faz para acessar o diário de classe pelo computador, pela sede, para estar fazendo registro de aula, registro de presença ou registro de avaliação. Então, vou compartilhar aqui a tela com os senhores. Bom, a gente está aqui na sede, só entrar na sua conta normal. Para quem tiver mais de um perfil, seleciona o perfil de professor. E, bom, aqui na sede a gente tem uma opção somente por diário de classe. E aqui nele a gente vai ter a opção de lançar avaliação, fazer o fechamento, lançar a frequência e fazer o registro de aula. Como que vai funcionar a frequência? Então, eu vou aqui em frequência, eu tenho a opção de consultar as frequências já marcadas ou fazer o lançamento. Então, vai lançamento. Aqui vão aparecer suas salas. Eu vou aqui em visualizar a sala. Então, aqui está a sala. Aqui, a primeira opção, data da frequência. Ou seja, você vai colocar o dia que você deu aquela aula que você está marcando dando a presença. Vou colocar aqui dia 8, como exemplo. E aqui embaixo você seleciona o horário da aula. Lembrando que, se colocar a data e o horário errado, o próximo professor, quando for colocar o certo, já não vai conseguir. E se você estiver tentando colocar uma data e um horário certo, mas não está indo, é porque alguém colocou errado aquele horário naquela sala. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a primeira aula da 1 a 1h45 e a quarta. Né? Lembrando que a gente pode marcar mais de uma aula para o mesmo dia, uma vez. Depois de marcar a data e os horários, eu vou em lista de alunos. Então, aqui eu vou ter a lista de todos os alunos daquela sala. Como que funciona aqui? Então, a primeira opção é o primeiro horário que eu marquei, a segunda é o segundo horário. Se você marcou um horário só para só dar uma aula naquela sala, só vai aparecer um. O C significa compareceu, o F de faltou, normal. Todos os alunos vão estar com presença e você vai alterando os que faltaram. Então, vamos supor o Arthur e a Beatriz faltaram. Além disso, a gente tem uma última opção que é nova, que é se foi presencial ou não presencial. Então, P de presencial e NP de não presencial, aquele aluno que fez aula online. Vejam, o NP aqui não quer dizer falta, não, só que não foi presencial. Então, vamos supor, no primeiro dia, a escola está fazendo um rodízio por semana, né, que é o caso do Suzano. Então, a primeira semana vão os alunos do número 1 ao 12, presencialmente. Então, do 13 ao 14, todo o restante fizeram aula não presencial. Então, estou falando que a presença ou a falta deles é um ensino à distância. Lembrando que se você coloca a falta, o aluno, ele já tira a opção aqui do se foi presencial ou não, porque o aluno faltou. Mas se você colocar antes, que foi não presencial, e depois colocar falta, ela fica. Então, todos esses alunos aqui tiveram aula online pelo CMSP, e desses alunos, o Nicolas Henrique não fez atividade online, não assistiu a aula, e por isso ele ficou com falta, e a Rafaela também. Os demais alunos assistiram a aula, fizeram atividade, então estão com presença. E aqui, né, os 12 primeiros,
foi de acordo com a presença presencial. Era a semana deles irem para a escola. E nesse caso, desses alunos, a Beatriz faltou, ela não foi presencialmente, nem a Isabela. Os outros foram, então, estão com presença. Depois que você terminou de colocar a falta ou presença para os alunos, você vai cadastrar que vai estar a falta ou a presença vai ter sido colocada para os alunos. Lembrando que, por enquanto, o comparecimento não é obrigatório, né, presencialmente. Não sei se é por falta ou não, tem que ver com a direção de cada escola, porém, ainda assim, se for por falta, pode colocar. Então, aqui é como a gente põe falta ou presença para os alunos. Eu não vou confirmar aqui, né, para não lançar, porque senão depois vai aparecer errado para algum outro professor, porque não é esse o horário que eu dou aula nessa sala. Mas é assim que você lança falta ou presença, né, que você marca a frequência do aluno. Depois que você lançou, vai ficar essa tela aqui de novo. E aí, se você quiser ir marcar, lançar até outro dia, você pode. Bom, voltando aqui no diário de classe, ainda em frequência, você pode consultar, como eu falei, e aí você vai ver a presença dos alunos, o comparecimento deles. Aqui está zerado porque eu não tenho nenhuma presença cadastrada, vocês viram. Mas você pode fazer o acompanhamento por aqui do total do comparecimento de cada aluno. Além de registrar frequência, nós também temos que fazer o registro de aula, da mesma forma que nós fazíamos no diário físico. Então, você vai em registro de aula, ele vai dar todas as suas salas novamente, e aí você vem aqui na lupa em visualizar. Aqui, a primeira opção é a data, e aí você vem aqui no calendário para escolher a data do registro da aula. Então, a aula do dia 8, coloca o bimestre, o horário que você deu a aula. Então, seria aquele mesmo horário, primeira e quarta aula. Aqui, então, vai me dar todas as habilidades. Ela dá por bloco, que no caso é por bimestre, então as habilidades do primeiro bloco, segundo, terceiro e quarto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar a habilidade que nós demos naquela aula. Então, vamos supor que na minha aula a gente estava falando sobre identificar e selecionar indicadores socioeconômicos e elaborar representações gráficas e comparar regiões brasileiras. Nós estávamos falando sobre o desenvolvimento regional das regiões brasileiras, desenvolvimento econômico regional. Então, eu marco aqui a habilidade. Você pode marcar mais de uma habilidade? Sim. Então, vamos supor, naquela mesma aula você abordou alguma outra habilidade, como, por exemplo, analisar divisões regionais de IBGE, por exemplo. Então, você vem aqui e marca ela também. O professor pode marcar quantas habilidades ele quiser, inclusive pode marcar habilidades de blocos diferentes. Os blocos têm a ver com as unidades temáticas. Então, o professor vai escolher as habilidades que foram usadas foram abrangidas naquela aula. Depois disso, ele vai aqui em observação e caso ele queira, ele faz alguma observação. Alguma outra habilidade que foi desenvolvida, conhecimento. Lembrando que observação não é a descrição da aula, da atividade. A descrição da atividade vai estar mais embaixo, é realmente aqui uma observação. Então, depois de escolher habilidades que foram trabalhadas,
fazer observação se necessário. Aqui, se não houver nada, nenhuma observação, pode deixar em branco. Você vai selecionar os recursos utilizados. Ele dá aqui algumas opções, já, né? Centro de mídias, fascículos impressos pela SEDUC, né? Como o caderno do aluno. Classroom, atividade impressa pela escola, livro didático, livro literário, material didático da SEDUC, Teams, né, para chamada, como plataformas educacionais, né, como, por exemplo, Matfic, Dragon Learning e outros, o professor escrever algum outro recurso utilizado. Aqui também em recurso, o professor pode estar marcando mais de um recurso. Então, por exemplo, na aula eu me utilizei do Google Classroom para passar atividade, do livro didático, por meio de um texto, qual os alunos leram para fazer atividade, foi passada no Google Classroom, e de uma plataforma educacional. Eu vou tirar a plataforma, porque eu não conheço nenhuma delas. E se utilizamos do Google Meet também, porque eu fiz uma chamada com os alunos depois. Então, eu seleciono os recursos utilizados. E por último, agora sim, eu vou descrever a atividade. Então, por exemplo, a atividade foi sobre o desenvolvimento regional, e aí você continua descrevendo a atividade, falando qual o tema, o nome, se você deu um nome para a atividade, o que foi feito, qual o objetivo. Então aqui você descreve, lembrando que apesar de estar esse espaço pequeno, o espaço para escrever é muito maior, tá? Ele vai descendo, então não tem um espaço limite, o professor pode escrever o quanto quiser, pode fazer uma descrição completa da sua aula, se assim desejar, ou uma descrição mais curta. Após selecionar tudo, né? Então voltando aqui, após selecionar as habilidades trabalhadas, observação se tiver os recursos e descrever a aula, ele vai salvar e aí está feito o registro daquela aula. E aí, né, ele continua fazendo em outra data, ou vai fazer o registro da aula de outra sala. Além da frequência e do registro de aulas no diário de classe, a gente também tem a opção de registrar avaliação. Então, você vai vir em avaliações, lançamento. Aqui vão aparecer as salas, opção para cadastrar uma nova atividade e a opção para editar uma atividade já cadastrada. A gente vai vir aqui em cadastrar uma nova atividade, né, seleciona o bimestre, seleciona o tipo da atividade, se é uma avaliação, uma atividade, um trabalho ou outros. O nome da atividade, então, por exemplo, produção de texto. E é uma atividade. Aqui, o professor coloca a data de quando foi passada a atividade e se vale nota ou não. O professor pode lançar todas as atividades que ele passa aqui ou só atividades que valerem nota. Tá? Se o professor lançar as atividades que valem nota aqui, a nota vai aparecer automaticamente no fechamento. O professor só vai ter que arredondar as notas que estiverem quebradas, se tiver nota quebrada. Se você colocar sem valer nota, pronto, você só descreve a atividade aqui, né? Coloca o nome, qual o tipo, a data e salva. Se você for uma atividade que vale nota, antes de salvar, você vai vir em lançar nota e ele vai daqui uma lista com todos os alunos da sala e o campo para você colocar a nota que o aluno obteve naquela atividade e depois você salva. E assim você cadastra a atividade. Eu vou até cadastrar uma aqui para mostrar como faz para editar. Então, o professor cadastrou a atividade. Vai ser uma atividade que vale nota. Então,
A atividade foi criada. Aqui para mim colocar a nota da atividade. Se eu fechar e eu quiser mudar, eu mudei a nota, quero acrescentar alguma coisa, não vai mais valer nota. Eu venho aqui em editar. E aqui você vai ter uma lista com as atividades. Aqui no caso só tem uma, porque eu só criei uma que foi criada agora. Mas eu abri ela, e aí você pode editar a nota, caso você vá mudar, se está editando porque você vai mudar a nota de algum aluno, ou você vai trocar o nome, ou mudar o tipo, ou então ela vai deixar de valer nota. E você pode também excluir a atividade. Então, você colocou uma atividade, porque você pode colocar uma atividade que você ainda não deu. Você pode cadastrar a atividade antes de passar a atividade. Você pode colocar, eu vou dar sexta-feira que vem, dia 26, uma atividade valendo nota ou não para essa turma. Eu posso cadastrar a atividade antes. Então, eu cadastrei, mas por algum motivo eu não passei a atividade, não deu, desisti. Eu venho aqui e excluo e pronto. Essa avaliação ela não está mais cadastrada no sistema. Tanto é que se você for abrir de novo, aqui onde ficava as atividades não existe mais. A atividade foi excluída. Bom, a última opção que a gente tem aqui, né, além do registro de aula, do cadastramento de atividades e frequência, né, é importante, realmente importante a nota do lançamento, de fechamento, onde nós fazemos o fechamento do bimestre. Aqui, se o professor fez o lançamento da frequência certinho, as faltas vão aparecer aqui já e o professor não vai precisar lançar. Da mesma forma, se o professor passou lançou avaliações, valendo nota até somatória de 10, a nota aqui dos alunos vai estar certa de acordo com a nota que eles obtiveram. A única coisa é que se a nota estiver quebrada, né, por exemplo, 7,5, o professor vai ter que arredondar para 8, para 7, porque o sistema não aceita nota quebrada. Mas, né, já vai estar o fechamento quase ele inteiro feito automaticamente se o professor lançar no diário as frequências e as avaliações de forma correta. E essas são as opções que a gente tem aqui de diário de classe na sede. Tá? Tem as informações da minha turma, mas aqui é só para ver a informação de quem são os alunos, né, seus nomes completos, dependendo de entender o diário, nada para a gente preencher ou coisa do tipo. Parando aqui, bom, esse é o diário de classe na sede. Lembrando que o aplicativo para celular, ele funciona da mesma forma. Tá? Ele vai te dar as mesmas opções, só que de uma forma otimizada para ser utilizada no celular ou em um tablet. Eu vou estar gravando um vídeo também mostrando como usar pelo celular ou aplicativo e fazer tudo isso também. Tchau, até a próxima.